10 horas e 22 minutos desta segunda-feira, 16 de junho, a Central da Notícia, junto com as páginas que integram a audiência da cidade de Jaú Região, entram no ar ao vivo para falar sobre um tema polêmico. As ameaças que o advogado, um dos mais renomados do Estado, Dr. Luiz Vicente Federici, tem recebido nos últimos dias. A gente vai falar com ele ao vivo e tentar entender o que está acontecendo por trás de tudo isso, a partir de agora no Boletim da Central. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vindo, muito bom dia e que a semana comece bem para todos nós, que dê tudo certo, seja leve, se bem que muitas coisas devem acontecer no âmbito político e você, jauense principalmente, precisa saber a respeito do que está acontecendo. E uma das coisas que estão acontecendo na cidade são ameaças. Vereadores já foram ameaçados por estarem participando de SEI, jornalistas, vou dizer assim, né, têm sido ameaçados por divulgar atas notoriais ou por fazerem atas notoriais, e o Dr. Luiz Vicente Federici, que é advogado, atua em processos eleitorais com, podemos dizer, melhor do que ninguém, até onde eu tenho conhecimento, passou por um caso constrangedor, acho que deve ter dado muito medo, deve estar ainda com esse medo que fica, por mais que se saiba que as coisas aconteceram à distância. Mas, doutor, antes de mais nada, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente e na verdade, conte para todos o que foi que aconteceu. Bom dia a todas e a todos. É uma situação muito difícil, muito delicada, porque a ameaça, antes de mais nada, como você mesmo disse, Boni, a ameaça ela é antidemocrática, ela mostra que algo não está correto na sociedade. Então, não é só eu estar passando por uma ameaça, não é só um jornalista. A gente tem que pensar que a democracia, toda vez que alguém sofre algum tipo de ameaça, a democracia também é ameaçada. E foi, só te interrompendo, já que o Lucas colocou na tela, essa é uma parte da conversa, na verdade, tem vídeos horrorosos e etc. E o mais interessante, essa parte a gente pode até deixar para depois, viu, Lucas? Porque começou com uma ligação logo pela manhã, foi isso, doutor? Foi isso, havia uma ligação de vídeo, eu achei que era outras pessoas, eu vi uma ligação, não vi que era de vídeo e atendi. Nisso entram pessoas falando, me ameaçando, perguntando onde eu estava, perguntando se eu não ia aparecer no escritório, e eu perguntando do que se tratava, e fizeram menção a uma conversa que eu tive recentemente com um proprietário de uma empresa de engenharia que se notabilizou pela questão do escândalo do Pix na cidade. Então eu tenho que remeter a uma situação anterior. Nos idos de 2024, eu fui procurado por esse empresário, que ele queria fazer uma denúncia por conta dos Pix que ele estava recebendo, dos pedidos de Pix que ele estava recebendo por parte da Prefeitura Municipal para dar continuidade às obras do Estádio Municipal. Na ocasião, eu lembro que eu fiz uma reunião virtual com o Ministério Público e recomendei a ele que fizesse a denúncia por escrito. E, inclusive, para preservar tudo isso, recomendei que ele fizesse uma ata no cartório de notas para que mantivesse a integridade dos dados que estavam no celular dele. Já perguntando de novo, o que é feito nessa ata notorial tem validade jurídica? Exatamente, porque é um memorial descritivo. Isso é algo muito comum na advocacia, inclusive muito comum no direito, no mundo jurídico, que é procurar um cartório e o cartorário vai descrever algum tipo de situação.
essa descrição tem uma presunção jurídica de, que a gente chama de direito, vamos dizer assim, não só de fato. Por quê? Porque alguém é um funcionário público que vai dar fé pública a essa situação. Uma vez havendo uma ata notarial, essa ata tem fé pública. Ela vale como efetivamente verdadeira. Você tem que desconstituir essa verdade, aí tem que provar que isso não é verdadeiro. Que foi o que o empresário fez? Fez a ata. O empresário fez a ata, não tive participação alguma nessa elaboração da ata, apenas recomendei que ele assim o fizesse. E nunca mais o vi, depois da feitura e divulgação da ata. Eis que ele retorna semana passada no meu escritório, se sentindo prejudicado, porque divulgou a ata, porque isso causou para ele um decréscimo de credibilidade, ele não conseguiu mais contratos, os contratos que ele tinha em andamento foram suspensos, e ele atribuía tudo isso à situação de Jaú, à ata. Eu insisti que eu não tinha absolutamente nada a ver com essa questão da divulgação da ata, porém ele insistiu que havia uma responsabilidade e que ele pretendia algum tipo de indenização por conta disso. E eu disse que não havia a mínima possibilidade, e ele falou, vou mandar alguém cobrar. Ele ainda utilizou o termo, vou mandar alguém dar um esquenta em você. Entendi. E daí, Então, passado um tempo, eu recebo uma ligação de vídeo com 2 pessoas, 2 números de telefone que eu já encaminhei à polícia, mostrando armas, mostrando armamento, munição, revólveres, metralhadoras, e falando foi que são isso bandidos. que te assustou? Foi isso que Ver me assustou. o número de armas que eles estavam te mostrando em vídeo e também na chamada de vídeo. Exatamente, na chamada de vídeo eles falavam, estamos aqui na cidade, vem para o seu escritório. E mostravam um banco de carro com um revólver. Entendi. Bom, aí as forças policiais todas foram acionadas, Exatamente. correto? Exatamente. Fiz ligações para delegados regionais, para delegados aqui da cidade. Imediatamente passei todos os prints. Isso tão logo quanto aconteceu, tão logo eu já acionei a polícia. E a partir daí começaram as investigações, que estão ainda em curso. Fui até a delegacia de polícia no período da tarde e efetuei o boletim de ocorrência. E aí foi a situação até mais estranha que É aconteceu. aí que é o problema, porque o senhor pisou fora da delegacia, recebeu aquela mensagem que a gente vai pôr agora na tela, inclusive, que é aquela última mensagem, foi essa aí, né? Exatamente. Pode ser visto, a mensagem foi encaminhada às 15h51. Eu não olhei o celular esse horário, porque às 15h51 foi o horário que finalizou o boletim de ocorrência, exatamente. Consta do cabeçalho do boletim de ocorrência, esse horário como finalizado. E foi nesse horário que eu recebi a mensagem falando que não adiantava fazer boletim de ocorrência, que a polícia não ia ficar 24 horas na minha porta. Doutor, o senhor acha que tudo isso, obviamente, como já dito, tem ligação com essa ata notorial que revelou para a cidade o que seria o escândalo do Pix, onde hoje, por exemplo, a semana passada, na verdade, a Câmara Municipal foi oficiada que existe um inquérito instaurado pelo Ministério Público aqui da cidade contra o prefeito e mais algumas 2 pessoas, talvez, por extorsão, inclusive, em relação a esse caso do Pix, da empresa de engenharia, cujo dono é o Josimar, que precisou fazer Pix para Deus e o mundo, só que o mundo não sabia que estava recebendo o Pix do Josimar. Tem esse porém também. E aí, através dessa ata, as coisas andaram. O senhor acha que isso tem ligação, ter virado o inquérito finalmente, ainda mais por conta de extorsão e essa divulgação que está saindo da bolha política? Porque, para você de casa entender, eu sempre falo que existem 2 mundos, 2 Jaús, digamos assim. O Jaú do quarteirão político,
que fica ali na Prefeitura de Jaú. A gente tem imagens da matriz, está atrás da matriz o quarteirão político, tá aí, ó. Esse é o quarteirão político da cidade. E tem o que vocês precisam saber, vocês de casa, e é difícil conseguir transmitir tanta informação, porque o que temos hoje? Temos atas notoriais, temos falas, temos depoimentos, temos esclarecimentos, temos novas atas notariais que estão saindo todo dia, 1, 2 por dia. A promessa da vinda da Polícia Federal, teve o caso do GAECO, tem a Polícia Civil investigando tudo, e aí foram ameaçar um advogado. Que conclusão o senhor chega em relação a tudo isso? Olha, eu acho que a situação está ficando cada vez mais perigosa. Isso só revela que existe eu não vou dizer uma organização criminosa, mas existem pessoas com contatos criminosos que estão atuando na cidade, e isso é muito preocupante. É muito preocupante, precisa a polícia atuar incisivamente, precisa o Ministério Público atuar incisivamente, a sociedade precisa estar esclarecida. Eu recebi barbaramente ameaças que assim, pessoa nenhuma deveria receber num Estado democrático, numa sociedade séria e civilizada, pura e simplesmente porque estava atuando profissionalmente. E agora eu acredito que as investigações irão revelar o que está acontecendo. Bom, o senhor, até por ser advogado, tem determinadas prerrogativas e conseguiu, inclusive, saber da triangulação. Não vamos falar sobre isso, porque está no curso da investigação. Eu já sei que a Polícia Federal, que aí, paralelo ao trabalho do Dr. Luiz Vicente Federici, recebeu um computador, 2 HDs e mais trocentas mil gravações de reuniões que aconteceram na residência de uma pessoa aqui em Jaú, envolvendo pessoas que estão em processos ligados direta ou indiretamente a essa bendita primeira ata notarial. O que a cidade precisa saber, doutor? A cidade precisa saber que existem inúmeras investigações em andamento. Essas investigações envolvem a relação de funcionários públicos com empresas. Inclusive, não foi uma única empresa que saiu por aí distribuindo PIX. Existem outras empresas que realizaram pagamentos a pedido de funcionários públicos. E tudo isso está para ser revelado. Então, existe uma investigação em andamento, existe várias investigações em andamento. Existem vários cruzamentos de dados que revelam que poderia ocorrer uma operacionalização da administração pública para a realização de pagamentos fora da administração pública. O que isso é sério, é grave, e isso está sob análise e investigação, inclusive na esfera civil, na esfera penal e nas diversas searas, vamos dizer assim, da Justiça. Inclusive na Polícia Federal. A gente está a menos de 20 dias de completar 1 ano da vinda do GAECO para a cidade. Essa pressão, essa ameaça, podemos dizer assim, poderia ter ligação até com isso, doutor? Tentar fazer com que o senhor se afastasse do que faz de melhor, que é atuar na área do direito, principalmente na área eleitoral? Olha, eu não tenho dúvidas que ser escolhido como alvo dessa ameaça reflete não só na minha atuação profissional, como também desestabiliza muitas coisas que estão em andamento e que dependem da minha atuação. Então, não tenho dúvidas que ser escolhido como alvo foi justamente por conta dessa atuação profissional. Agora, o que precisa ser revelado não só quem mandou, que nós já temos uma grande presunção, mas principalmente quem está acompanhando, quem está ajudando e quem está fornecendo elementos para que essa pessoa consiga mobilizar outras pessoas e realizar ameaças.
É mesmo porque hoje ninguém sabe basicamente da onde vai vir o tiro, né? Quem vai agir primeiro? Se é o GAECO, depois de um ano aí, que veio, fez uma mega operação, ninguém foi preso, alguns vereadores afastados, uns já retornaram, outros só tiveram ali, foram alvos de busca e apreensão. Tem a ata notarial do empresário, chama Josimar o cara que ia fazer a reforma do campo municipal, e agora uma sucessão de atas notariais contra o prefeito municipal, contra secretários, contra delegados delegado da Polícia Civil, inclusive. Hoje existe a expectativa da liberação de mais 2 atas notariais, uma envolvendo um advogado que era advogado de uma das partes, inclusive, de um outro processo da AIGE e também da vice-prefeita da cidade. Então, eu acho que o senhor está certo no que o senhor está dizendo em relação a tentar assustar alguém. Não necessariamente o senhor, pode ser clientes do senhor, podem ser pessoas que o senhor está defendendo. O que não pode acontecer é esse tipo de coisa, ameaça as pessoas. O Dr. Paulo de Tarso já foi ameaçado por estar à frente da SEI, vereadores que fazem parte da SEI já receberam indiretamente algum tipo de aviso, recado ou tudo mais, e isso não pode acontecer. Nós estamos te contando tudo isso para que você saiba o que está acontecendo em Jaú. Aí eu te pergunto, Dr. Luiz Vicente Federici, em relação à ameaça sofrida pelo senhor, que não foi nem um pouquinho de brincadeira, foi bem séria, o senhor fez boletim de ocorrência, eu sei que tudo isso já chegou à Polícia Federal, mas enquanto advogado, o que a OAB em Jaú, em São Paulo, do país, o que vai ser feito, o que já está sendo feito e começando a ser feito? Os próximos passos é essa atuação perante a Ordem dos Advogados. O presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, o presidente estadual da OAB, já está ciente da minha situação, o Conselho Seccional já foi acionado, entidades também de advogados, como a Abracrim do Estado de São Paulo, já conversei diretamente com o presidente, também já estão cientes do acontecido. Eu pretendo, sim, dar a ampla publicidade, divulgação e buscar todos os meios possíveis para que a investigação continue. Isso é muito importante. E até para que fique uma coisa, garanta uma certa tranquilidade, porque se acontecer alguma coisa, está tudo devidamente registrado, não só na delegacia. Bom, isso só mostra que a gente precisa passar Jaú a limpo. Eu não tenho dúvidas disso. Jaú precisa passar a limpo. Esse tipo de situação é uma situação das pessoas que não querem ver Jaú sendo passado a limpo. E nós precisamos, chegou o momento de passar Jaú a limpo. Você acabou falando do vereador Paulo de Tarso, e é incrível, porque ele me ligou antes de tudo isso acontecer, 1 hora antes de tudo isso acontecer, falando exatamente de que ele acreditava que tudo isso poderia acontecer. Ele tinha essa informação. E de fato aconteceu 1 hora depois da ligação dele. E engraçado, o Dr. Paulo de Tarso está em outros departamento de limpeza, digamos assim, da cidade, que é conduzindo a SEI da saúde. Todo mundo sabe dos escândalos de desvio de dinheiro. Começou apurando-se usar aparelhos de ar-condicionado, televisores e etc., mas quem vive nesse quarteirão político sabe que não foi só isso que aconteceu. Vai ser apurada a denúncia, está sendo apurada a denúncia do Matheus Turini de desvios milionários em relação a horas médicas. A ex-secretária foi mandada embora e até agora, vocês ouviram alguém falar alguma coisa desde quando tudo aconteceu? Ninguém abriu a boca. O Paulo de Tarso, que é o presidente dessa comissão de investigação, recebeu ameaça. E as pessoas que são vistas como alvos porque elas têm o poder de conseguir chegar mais rapidamente até a verdade,
tem passado por isso, que foi o caso do advogado, não é isso, doutor? Exatamente, uma série de constrangimentos. Eu fiquei sabendo também de inúmeras outras atas que estão sendo divulgadas na cidade. Também não estou participando da elaboração delas, porém tenho acompanhado e Tem recebido do tenho Boni. recebido O Boni está mandando para e todo tenho mundo, visto viu? com preocupação, porque isso mostra que a cidade está doente, que nós temos uma série de situações que revelam problemas institucionais graves no município, que a gente precisa realmente de um esforço conjunto. Precisamos da população atuante, porque Jaú precisa ser passada a limpo o quanto antes. Ó, eu vou falar uma coisa, conselho fosse bom, se vendia não se dava, mas nós já temos, ó, por enquanto divulgada. A ata notorial que vai servir para a AIGE, ação, me ajuda, doutor. Ação de investigação judicial eleitoral. É uma ação eleitoral que agora corre contra o Ivan, a Juliana e tudo mais, então tem uma ata notorial que foi feita só para a AIGE em relação ao Ivan. Temos também já divulgada a ata notorial do secretário Neto Leonelli, também do Dr. Nelson, que é delegado de polícia da cidade de Jaú. Sei que hoje vão ficar prontas a ata da vice-prefeita e a ata de um advogado, que agora virou secretário, que já deve estar desesperado, porque ele sabe o que ele escreveu lá para um cliente dele a respeito do executivo da cidade. Só que assim, nessa até eu vou me tirar dessa. Eu não fiz ata de ninguém. O Dr. Luiz Vicente Federici também não fez ata de ninguém. Porém, todos estamos em alguma esfera envolvidos nesse vamos passar já o a limpo, né? Sim, sim. As informações têm chegado, têm nos deixado bastante consternados com toda a situação, inclusive aquelas escritas nas atas. E não só as das atas também, porque junto com essas notícias chegam outras, né, Boni? A gente acaba escutando, uma vai puxando a outra. a gente acaba escutando coisas assim, como diria minha avó, coisa do arco da véia. E é verdade. Mas também não cumpre a nós aqui ficar analisando todo esse mar de informações. Mas isso tudo só revela que a ameaça é uma ponta do iceberg que envolve outras pessoas que também estão sendo ameaçadas por outros motivos, mas que tudo isso só é um emaranhado de situações. Doutor, até podemos dizer uma ameaça indireta, porque querendo ou não, o senhor é advogado de várias pessoas que estão envoltas em uma ou outra ou em várias dessas investigações eleitorais ou não. O senhor representa muitas dessas pessoas ou algumas dessas tantas pessoas, né? Então, tipo, poderíamos dizer que a ameaça foi para o senhor, mas não verdadeiramente para o senhor. Seria para, podemos dizer que até para pessoas que o senhor representa. Podemos entender que seja uma ameaça velada para tudo aquilo que eu tenho atuado e também para as outras pessoas que não são por mim representadas, mas que não... Ou os que ainda não falaram, por ao exemplo. se espelhar, falam assim, pera lá, se ele levantou a cabeça e está sofrendo ameaças, quem mais levantar pode ser que sofra. Sim. Então pode ser também aquela questão pedagógica, olha, se um sofreu ameaça, é melhor ninguém levantar a cabeça e não vai sofrer também. Isso é perigoso para a democracia. Isso não pode acontecer jamais. Não pode acontecer, tanto que está sendo apurado pelos melhores delegados que temos em Jaú, que temos na região e que também fazem e delegados da esfera federal, delegados da Polícia Federal que tomaram conhecimento já no dia do ato de que tudo aconteceu, informações foram repassadas, mais informações foram repassadas. Eu não sei se o senhor chegou a falar já com alguém da Polícia Federal a respeito disso. Não, mas pretendo procurar sabe todos. Que tá lá, né? Pretendo procurar Ministério Público, já fui pessoalmente falar com alguns promotores de justiça, procurei também procurador
da República. Então, existem várias conversas em andamento e eu vou levar essas denúncias, principalmente a denúncia, essa ameaça aí a cabo em todas as esferas também. Inclusive, pretendo ir para São Paulo para levar para lá também algumas questões referentes a essa ameaça sofrida. A gente sabe que a OAB de Jaú já, indiretamente ou não oficialmente, já se posicionou, vai se posicionar de maneira oficial assim que tiver com todo o material da denúncia. A gente está vendo aí alguns comentários, vou aproveitar para ler. O Wilgner Oliveira está dizendo que ameaça ao advogado no exercício da função atentado grave à democracia. Minha solidariedade ao doutor, obrigado à participação do Wilgner Oliveira. E é verdade, né? Ao Cristiano Jaú, difícil passar a cidade de Jaú a limpo, já que o prefeito não presta nem para coletar lixo e coletar mato. Viu, se coletar lixo, coletar mato, viu, Cristiano, fosse o maior problema da cidade, até a gente ajudava a resolver, né, doutor? Exatamente. Mas essa frase do Wilgner é verdadeira, né? É um verdadeiro atentado à democracia, uma ameaça contra um advogado. Sim, sim. Não por conta de ser a minha pessoa, mas por conta de ser o que a profissão representa. Exato. Né? E quem o senhor representa e o que o senhor representa na cidade, na região e no estado, né? Sim, sem dúvida alguma, estão querendo calar algumas vozes, alguns denunciantes, e acho que me escolheram como o bode expiatório da vez. Como essa ponte, né? Como o bode expiatório da vez. Exato. Bom, mas não vão calar. Não, eu pelo alguma. menos da minha parte, da parte das pessoas que eu conheço, não vai calar ninguém não, viu, doutor? De maneira alguma. E eu gostaria, antes de agradecer, que o senhor fizesse suas considerações em relação a tudo isso que está acontecendo. Fale com o pessoal de Jaú. Gente, pelo amor de... Para deixar na geral mesmo, Lucas. Pelo amor de Deus, se atentem a tudo que está acontecendo. Não achem que a vida é só... A cidade é só maravilha. Vocês sabem dos problemas. Você que precisa de remédio, você que precisa de cirurgia, conhece alguém que precisa de cirurgia, de remédio, de corte de mato, de serviços de treinamento, cursos profissionalizantes, escolinhas de futebol no contraturno escolar, os uniformes de frio que ainda não chegaram, não chegou, né, de calor, imagine de frio. O jauense precisa ficar atento a tudo isso que está acontecendo, porque de fato, doutor, poderíamos dizer que Jaú está passando politicamente, juridicamente, judicialmente, por um período conturbado que é difícil expor no momento para a população? Eu acho que a democracia, de uma maneira geral, no Brasil, no mundo, sofre. Muito se fala sobre uma erosão da democracia. A gente está aqui conversando enquanto Gaza está barbaramente sendo atacada. Nós não podemos deixar a peteca cair, vamos dizer assim. A democracia é uma instituição sagrada, é o que dá a possibilidade de que nós tenhamos voz para nos manifestar, nós tenhamos liberdade para a nossa individualidade e a liberdade para a atuação política dentro da coletividade. É a democracia que permite que nós sejamos iguais, que nós desfrutemos de uma igualdade perante a lei, de tratamento e de acesso a todos os benefícios, a todas as possibilidades de atuação estatal. Então, a garantia de tudo isso é a democracia, que é um pilar, vamos dizer assim, da nossa civilização. Toda vez que uma ameaça ocorre, a democracia está sendo abalada, esse pilar acaba sendo abalado. Nós devemos estar atentos ao que está acontecendo no Brasil, no mundo e na nossa Jaú. O véu está sendo retirado e, uma vez que descortinada, a realidade vai aparecer. Nós devemos acreditar nisso. As ameaças são para que a verdade não apareça. Eu acredito muito que a verdade em breve aparecerá. E tomara que não demore muito tempo. Como eu já disse, dia 5 de julho faz um ano do GAECO, a Polícia Federal tomou conhecimento das denúncias envolvendo a atual administração
há cerca de 2 meses, mas numa pancada só levaram tudo que tinha de informação em conteúdo no que se fala em gravação, em vídeo, em áudio, em dados, em pegar dados de telefones celulares. Do Glauber, quem é que está à frente dessas atas notariais, por exemplo. Ou seja, a qualquer momento algo pode acontecer e de fato a cidade começar a ser mostrada de verdade. Aí todo mundo vai saber quem é quem na fila do pão, aí todo mundo vai entender porque parou, algumas coisas pararam, outras continuaram, uns foram, outros voltaram. Todo mundo vai entender isso e parece que não está tão longe assim, né? Acho que nunca esteve tão perto da verdade da cidade ser mostrada e a gente poder saber que quem lesa a cidade é quem poderia estar contribuindo mais com a cidade. Eu acho que essa ameaça só contribui para a gente ter a certeza de que algo maior está muito próximo. Eu não tenho acompanhado as denúncias, inquéritos, sei que existem, sei que estão sendo movimentados, mas não tenho acompanhado diretamente. Mas isso tudo leva a crer que há um desespero e que há uma vontade de fazer uma operação abafa. Eu também não tenho acompanhado de perto, mas tenho feito o possível para estar acompanhando de perto. E pelo contrário, no caso nosso aqui, não é para abafar nada, é para mostrar tudo e você, jauense, não acredite em picuinhas, em fofoquinhas, em grupos de WhatsApp. Ai, que é lindo, maravilhoso. Ah, que é tudo mentira. Ah, que eu sou bom, melhor que eu, só Deus. Cuidado, cuidado, porque essa gente já vai aparecer até no Fantástico. Antes ficavam orgulhosos em aparecer na Central da Notícia, agora vão ter que aparecer no Fantástico. Doutor, a nossa solidariedade ao senhor, conte com a gente. Hoje a gente está aí transmitindo pela Central, pelo Tem Coisa, inclusive era para o Luizinho estar aqui, pelas grandes páginas da nossa região. E fique à vontade para suas considerações finais, afinal de contas, é uma ameaça. Escuta, você gostaria de ser ameaçado com revólver, metralhadora e sabe Deus mais o quê? Parecia mochila marrom. Tem um cara que é servidor público, recebe, né, do povo, então é servidor público. Ele anda com uma mochila marrom no carro dele. Parecia o vídeo da mochila marrom que você recebeu, viu? Eu agradeço o espaço, eu acho muito importante fazer a divulgação, porque a partir do momento que eu estou compartilhando tudo o que está acontecendo, eu propicio que a sociedade jauense tenha conhecimento das coisas e possa se aprofundar nas informações e saber exatamente tudo isso que está sendo revelado. E acho que as denúncias, as ameaças só fizeram com que as denúncias aparecessem ainda mais. Meu muito obrigado a todos aqui da Central, muito obrigado a você que está aí acompanhando. A gente que agradece, estamos sempre à disposição e de verdade, doutor, a gente não vê a hora que Jaú possa, na verdade, né, enxergar, porque a gente também fica meio limitado ao trabalho enquanto as coisas estão sendo apuradas e tudo mais, não pode falar isso, não pode falar aquilo, e não é porque não pode porque alguém proibiu, não pode para não atrapalhar. Tem bastante gente, no caso, os culpados correndo atrás, né, não sendo recebido, inclusive, nem aqui perto, nem em São Paulo, inclusive. E já sabem que a casa tá para cair. Obrigado, doutor. Obrigado às mensagens. A gente agradece aí, o Maicon acabou de aparecer, desejando força ao doutor Luiz Vicente, que tem espaço aberto nas páginas, na Central e não Tem Coisas, com toda a certeza do mundo, podem ter certeza. O que nós não queremos é que você fique, que coloque em um lugar onde você não fique sabendo das coisas. Então procure a Central abrir um canal no WhatsApp, por exemplo, onde essas atas notariais são divulgadas, porque depois que são assinadas, elas são públicas. Então a gente tem divulgado para que as pessoas possam saber, ter conhecimento. Tem ata com 400 áudios. Ai, meu Deus, por que eu vou ouvir tudo isso? Para ter ideia do pouquinho que está acontecendo na cidade. Mas como bem disse o doutor,
tudo isso vai ser passado a limpo. E não adianta ameaçar não, porque sempre vai ter alguém disposto a fazer o bem pela cidade. Jaú para Todos e região, que no caso é o Glauber, Jaú vai ser passado a limpo. Glauber, a gente torce por isso. E eu, como jornalista, posso dizer para você o que disse para Luiz Vicente Federici. Força, não desista, vai dar tudo certo, de verdade, antes mais pessoas tivessem tudo isso que o Glauber teve para entregar para a Polícia Federal, para as polícias, para quem for de direito. E um dia todos nós saberemos o que de fato aconteceu na cidade, inclusive, muito em breve, talvez até antes da primeira vinda da Polícia Federal para Jaú, a gente saiba nome e sobrenome de quem mandou fazerem o que fizeram com o Dr. Luiz Vicente Federici, um dos melhores advogados eleitorais do estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigado, doutor. Você fique bem, fique informado, procure saber sempre a verdade e saiba, quer notícia? Você encontra no feed da sua página preferida. Bom dia, boa semana.